dia! Bom dia a todos. Excelente sexta-feira para vocês, para você e para sua família. Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia próspero, feliz, alegre, que você conquiste aí as suas metas, os seus projetos e que você possa também ter, né, nessa sexta-feira um gostinho de uma semana produtiva, de uma semana que você fez muitas coisas legais, bacanas, para o próximo, para você, para a sua evolução, tá bom? Desejo a você realmente, de todo o meu coração, uma sexta-feira abençoada, que você possa chegar ao final de semana feliz, satisfeito com o que você produziu, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos na leitura do nosso livro, Mude Sua Vida em 50 Dias. São 50 metas para contribuir aí com a sua evolução, com a sua melhora, né? Com a sua qualidade de vida. E todos os dias nós estamos lendo uma meta. E hoje nós vamos para a meta 20. Graças a Deus por isso, né? Uma meta bastante interessante. Muito, muito interessante mesmo. Ela se chama a seguinte: plasticidade cerebral. Desenvolva novas habilidades utilizando-se da plasticidade cerebral. O Código de Trânsito Brasileiro define regras para o bom funcionamento do trânsito no país. Os carros são fabricados obedecendo às regras impostas pelo Código. Dentre essas premissas, como citar algumas, tais como dentro do automóvel, o volante e o motorista estão dispostos do lado esquerdo. Em trânsito, o motorista deve fazer a curva aberta quando for dobrar para a esquerda e fechada quando for virar para a direita. A lógica das estradas indica para ir, mão, lado direito, e para voltar, contramão, lado esquerdo. Na África, essas normas são opostas às do Brasil. Ou seja, dentro do automóvel, o volante e o motorista estão dispostos do lado direito. Em trânsito, o motorista deve fazer a curva fechada quando for dobrar para a esquerda e aberta quando for virar à direita. A lógica das estradas indica para ir, mão, lado esquerdo, e para voltar, contramão, lado direito. A percepção que tive quando comecei a dirigir o veículo na África do Sul foi de total confusão no cérebro, pois o meu hábito é o padrão brasileiro. A consequência disso foi a ocorrência de muitos erros e vacilos no trânsito africano. Entretanto, com o passar dos minutos dirigindo, o cérebro começou a realizar adaptação ao novo ambiente de trânsito, e o que era transtorno no início e até criação de pensamentos negativos de que era melhor desistir, com a persistência ele se moldou e os erros foram se esvaziando. Isso é fantástico! Temos a capacidade de ser versáteis quando ocorrem novos desafios. O nosso autor, né, do nosso livro, ele conta uma experiência que ele teve ao viajar, né, ao viajar para a África do Sul, né, mais especificamente, e ele dirigir no trânsito africano. As normas de trânsito lá são diferentes aqui do Brasil. Vocês viram que o volante, ao invés de ficar do lado esquerdo, fica do lado direito. E as curvas, né, fazer a curva fechada quando for dobrar para a esquerda e aberta quando for para a direita, totalmente ao inverso aqui do Brasil. E quando ele foi dirigir, ele ficou totalmente, né, confuso e já pensando, não, isso não vai dar certo, eu não aprendi assim. Mas o nosso cérebro tem a inteligência, a facilidade, na verdade eu não diria facilidade, ele tem a capacidade, né? Essa seria a palavra mais correta, a capacidade de se moldar, exatamente, ele se molda e tem essa capacidade de aprender novos hábitos e se acostumar com novos hábitos também, com novas formas, né? Novos aprendizados. E ele, ao início, teve muita dificuldade, ele chegou até a pensar em desistir, mas ele persistiu e acabou acostumando-se e aprendendo a dirigir daquela maneira. Então, ele nos traz esse aprendizado de hoje. Talvez você já até ouviu, né, falar sobre isso, sobre a plasticidade cerebral, mas eu trouxe para te lembrar novamente, né, que o nosso cérebro tem a capacidade de aprender novos hábitos, de se acostumar
com novas maneiras, né? Com outros hábitos, com outras formas. E isso é muito legal, porque a gente pensa que a gente só aprende quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, quando tá com a mente mais fresca, né? Mas não, a gente não tem idade para aprender. Todo momento é momento. O seu cérebro, ele está ali para aprender a qualquer momento. Claro que quanto mais a gente vai ficando com uma certa idade, a gente encontra um pouco mais de dificuldade, porque a nossa mente está realmente um pouco mais cansada, um pouco mais lenta, mas não significa que você não possa aprender. Por isso é importante que desde, né, agora, desde logo, você comece a criar esses hábitos de estar aprendendo, renovando os conhecimentos, para quando chegar numa fase mais, né, uma idade um pouco mais avançada, o seu cérebro já esteja com esse costume, esse hábito de sempre estar aprendendo. E isso faz muito bem para o cérebro, né? Isso faz muito bem para nós, para o nosso corpo. Então, procure sempre estar fazendo algo diferente, mudando os hábitos, né? A gente sempre ouve dicas de mudar o caminho para ir para o trabalho, em vez de ir todos os dias por aquele mesmo caminho, mude a rota, tente escovar, que a gente sempre escova os dentes com a mão direita, procure tentar escovar com a mão esquerda. No início você vai ter dificuldades, porque é um hábito novo, mas você pode ter certeza que com a persistência, o seu cérebro já vai se acostumar a fazer aquela nova experiência, tá bom? Ele fala aqui, ó, sabe por que ocorreu isto? É a chamada plasticidade cerebral ou neuroplasticidade, a qual utilizo e estimulo muito na minha vida, como modelo mental. O impulso para a plasticidade se dá a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. O site www.tutores.com.br refere-se à plasticidade cerebral como a capacidade que o cérebro tem de mudar ao longo da vida. O cérebro humano tem a incrível competência para se autorreorganizar por meio de novas conexões entre as células nervosas. Os chamados neurônios, viu? Os neurônios, eles mudam de lugar, eles aumentam, né? Eles têm toda essa capacidade, e aqui fala aqui, ó, ao longo da vida. Então, enquanto você está com vida, o seu cérebro pode sim mudar, aprender fazer cursos, novas experiências, mudar de profissão. Você está apto a tudo isso. Não pense que pela sua idade, pela sua talvez você tenha um pouco de dificuldade em determinadas áreas, né? Porque tem gente que tem certa habilidade para um determinado, né? Uma determinada matéria na escola, uma determinada área, um determinado segmento, mas nada impede que você aprenda. Nada impede, o seu cérebro não está impedido, é isso que eu quero deixar bem frisado para vocês hoje. O seu cérebro não está impedido de aprender. Talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade por algumas outras, né, questões externas, mas pensar que o seu cérebro não tem essa capacidade, isso não é verdade. O seu cérebro a qualquer momento pode aprender, tá? Novos hábitos, novas maneiras, conhecimentos, né, como cursos, uma arte, né, você tentar fazer aprender, tocar um instrumento, tudo isso o seu cérebro pode sim aprender. Vale ressaltar que somos indivíduos singulares, o nosso cérebro é único e com possibilidade de ser mutável e elástico para o aprendizado. Assim, encare as oportunidades que surgem na sua vida como uma possibilidade de utilizar a plasticidade cerebral. Aprender a dirigir em outro país, ou um novo idioma, tocar um instrumento musical, novas técnicas de trabalhos e etc. São momentos únicos para explorar o seu cérebro. Permita-se. Bom, então eu deixo para vocês essa meta, tá? Se vocês quiserem estar pesquisando mais, né, pode estar pesquisando sobre esse assunto. É um assunto muito interessante, muito rico, de bastante aprendizado. Plasticidade cerebral, tá bom? Essa capacidade do nosso cérebro de aprender, de se acostumar, de ter novos hábitos, os neurônios, né, mudar de lugar, aumentar, né,
de quantidade, tudo isso o nosso cérebro tem essa capacidade. Glória a Deus por isso. Não há desculpa para aprendermos a todos os dias, em todos os momentos, estarmos aprendendo, estarmos evoluindo. Não existe desculpa para isso, tá bom? Eu desejo a você uma sexta-feira abençoada, que você possa ter um dia aí bastante produtivo, de bastante sucesso. Um forte abraço e até amanhã.